Olá, está começando a videoaula do curso Cidadania Participativa. Esse curso ensina como as diversas formas de controle social podem ajudar a construir uma sociedade mais justa. Nesta videoaula, vamos entender a importância dos meios de comunicação em nossa sociedade e também discutir como a mídia pode fiscalizar a ação dos agentes públicos. Além disso, vamos mostrar como a mídia pode ser objeto do controle social. Mídia e controle social. O que é controle social? E quais as diferenças entre publicidade e jornalismo? Para iniciar esse tópico, eu gostaria de definir com vocês inicialmente, para a gente começar, o conceito de controle social. Controle social é a participação do povo na gestão pública, por meio da fiscalização, do acompanhamento, do monitoramento das ações da administração pública. Esse controle ele tem o poder de evitar casos de corrupção, de prevenir as diversas irregularidades que a gente tem tanto contato ultimamente. Nessa seara do controle social, é inevitável não pensar no importante papel que as mídias, que os meios de comunicação têm. E para a gente entrar nessa seara dos meios de comunicação, eu gostaria de conversar com vocês, primeiramente definir junto com vocês, dois conceitos básicos, para a gente entender um pouco dessa questão da comunicação social, que é o conceito de publicidade e o conceito de jornalismo. Publicidade é a arte de vender uma mensagem, de vender um produto por meio de uma mensagem. A publicidade ela não obrigatoriamente deve se ater à verdade dos fatos. Ela é uma mensagem que o objetivo primordial dela é que você consuma determinado produto. Já no conceito de jornalismo, não. No conceito de jornalismo, o termo imparcialidade é fundamental. Por quê? Porque é essa imparcialidade que vai gerar a credibilidade tão importante que a mensagem jornalística tem. E o jornalismo, ele é extremamente... talvez seja hoje um dos instrumentos mais importantes para o exercício do controle social sobre as ações do Estado. E é esse curso de cidadania participativa que a gente quer abordar essa questão, no qual a gente quer abordar essa questão do controle social por meio dos veículos de comunicação, entendendo uma relação que eu chamo de relação a três, a saber, a relação entre as empresas de mídia, o Estado e a sociedade. Poder simbólico, poder menos visível do que o poder real, emanado das instituições soberanas, que rege as relações humanas na atualidade. A liberdade de imprensa e a democracia estão intimamente ligadas. Nesta parte da aula, você vai saber por quê, além de se aprofundar no conceito de poder simbólico. Para a gente começar a discutir esse tópico, eu gostaria de trazer uma reflexão do sociólogo francês Pierre Bourdieu, quando ele fala de que a língua, para além de um instrumento de comunicação, ela é um instrumento de poder. E quando se fala em meios de comunicação, de massa principalmente, a gente traz o que ele chama de poder simbólico. É esse poder que a gente, enquanto cidadão, enquanto ouvinte, leitor, telespectador, a gente tem que perceber nos veículos, nos meios de comunicação. Os veículos de comunicação eles têm uma importância fundamental para garantir o exercício da livre democracia. Por quê? Porque eles permitem que a gente tenha acesso às informações de uma forma intensa. E se tratando do jornalismo de uma forma que a gente acredita que seja verdade. Então, quando se fala de democracia, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, lá na antiguidade, para a gente definir esse conceito de democracia para que a gente entenda como é que ela funciona. Democracia, lá na antiguidade grega, ela acontecia pelo que a gente chama de democracia direta, ou seja, as pessoas elas iam para a praça pública, chamada de ágora, e lá elas avaliavam as propostas dos governantes e decidiam voto a voto. Séculos depois, esse conceito de democracia evoluiu para o que hoje a gente chama de democracia representativa, quando a gente elege representantes que possam decidir por nós lá nos poderes, como no caso do parlamento. Essa democracia representativa, como a gente elege pessoas que possam decidir por nós, é importante que o controle social ele seja garantido.
E são os veículos de comunicação uma das formas que podem garantir, né, esse controle social. Por meio, principalmente, do que a gente já falou, que são as mensagens jornalísticas. E essas mensagens jornalísticas, elas são variadas. E um tipo de jornalismo que te garante maior controle é o que a gente chama de jornalismo investigativo, que é importante que você saiba que existe esse tipo de jornalismo, ou seja, é aquele que se aprofunda mais na verdade dos fatos, né? E para você só para citar um exemplo de jornalismo investigativo, você pode acessar o site da Agência Pública de Jornalismo Investigativo, que é publica.org, e também pode acessar o site da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, né, que é a ABRAGE, www.abrage.org. A sociedade deve acompanhar e criticar abusos por parte das empresas de comunicação. Aliás, você sabe onde e como surgiram os mecanismos de controle social sobre os meios de comunicação? Controle social não é censura. Nesse tópico, nós vamos abordar duas facetas do controle social na sua relação com os meios de comunicação, com as mídias. O primeiro deles é o papel importante e fundamental que os meios de comunicação têm, né, sobre o nosso poder de controlar as ações do Estado, né, dos governantes. E a segunda faceta é a importância do nosso controle sobre a atuação dos meios de comunicação. Nesse segundo caso, eu gostaria de contar uma historinha para vocês. Essa história aconteceu na Inglaterra. Existia lá um jornal chamado News of the World, um jornal que já tinha mais de 160 anos de atuação, um dos jornais com maior tiragem, né, da Grã-Bretanha. E um fato que ocorreu há alguns anos atrás, que foi, eles foram descobertos que estavam colocando escutas em celebridades, em autoridades políticas, enfim, em busca de fatos que pudessem garantir a notícia, o furo jornalístico e garantir maior vendagem, né? Então, essa situação provocou um verdadeiro protesto, um verdadeiro caos, né, na sociedade britânica, um dos jornais mais antigos, né, do país, e por falta de anunciantes, né, porque isso acabou com a credibilidade do jornal, o jornal acabou fechando. Então isso trouxe à discussão na Inglaterra a necessidade de autorregulação, né, de regulação dos meios de comunicação. É uma discussão que ainda está longe de acontecer, de se concretizar no Brasil, apesar dessa discussão já estar sendo feita há alguns anos. Mas esse exemplo é importante para a gente começar a pensar na importância, né, que o nosso controle social ele tem, né, ele deve ter sobre a situação dos meios de comunicação, para evitar abusos, para evitar a divulgação de fatos inverídicos. Já no segundo caso, inclusive, que a gente já abordou nos tópicos anteriores, é exatamente a importância fundamental que os meios de comunicação têm, né, sobre o nosso poder de fiscalizar as ações dos nossos governantes. E isso ele só é possível quando a imprensa é livre, né? Quando ela age, quando ela atua numa sociedade que preza pela democracia. Quarto poder. Alguns estudiosos argumentam que é tamanho o poder de influência da mídia que esta poderia ser chamada de quarto poder, em alusão aos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Outras formas de comunicação mediada estão influenciando o controle social. É o caso das redes sociais. O professor Benedito Teixeira comenta. Nesse tópico, a gente vai tratar do poder das redes sociais sobre o processo democrático. Nos últimos anos, a questão da comunicação de massa ela tem sofrido uma verdadeira revolução com esse novo canal, que a gente chama de redes sociais, né? Facebook, Twitter, WhatsApp. Para além dos veículos tradicionais de comunicação, como jornais, as TVs, o rádio, os próprios sites de internet, né, a gente conta hoje com as redes sociais. As redes sociais elas têm algo a mais, né, que supera em muito, né, o que os veículos de comunicação tradicionais até então ofereciam, que é a questão do contato, da interatividade. É o que a gente chama de ida e de volta. Hoje você pode ter acesso de forma muito mais rápida a determinados fatos, a determinadas notícias e
A notícia não é hoje só apenas o mais importante. Além da notícia, tem os comentários, tem as avaliações. É isso que as redes sociais estão permitindo, né? É o que a gente chama de segunda fase da internet, certo? Então, e hoje, para além dos veículos de comunicação, os próprios órgãos governamentais, né, como é o caso, né, do governo do Ceará com a Controladoria e Ouvidoria Geral, né, do Estado, a CGE, eles têm atentado muito para a importância, né, dessa relação conosco, né, cidadãos. Então, eles começaram a apostar mais nessa interação, nessa relação que as redes sociais propiciam. Mas, para isso, é preciso atentar também para muitos riscos, como a questão de perfis falsos, de notícias falsas, da volatilidade que as informações têm nas redes. Então, é um chamado à reflexão, para que a gente possa, além de saber da importância das redes sociais, saber usá-las. Brasil Conectado. O brasileiro passa mais tempo navegando na web que na frente da TV. Passamos mais de 3 horas por dia, em média, na frente da tela do celular ou do computador. Eu gostaria de começar esse tópico, né, com vocês, dando para vocês alguns números, né, uns números curiosos. Vocês sabiam que hoje o brasileiro, né, o cidadão brasileiro, ele passa mais tempo acessando a internet do que vendo televisão? Em média, né, o brasileiro hoje ele gasta 3 horas por dia acessando a internet, seja do notebook, seja do telefone celular, principalmente, né, do computador, do que, em média, 3 horas. E quando a pessoa é jovem, esse número sobe para 4 horas. Isso mostra o quanto nós estamos vivendo realmente no que os estudiosos chamam de era da informação, né? Hoje nós somos uma verdadeira sociedade da informação, que tem modificado hábitos, que tem modificado exigências, que tem exigido que nós tenhamos que nos adaptar, principalmente em relação ao mercado de trabalho. Hoje, para você estar no mercado de trabalho, você tem que estar apto, né, a lidar com todo tipo de tecnologia, né, com esse mundão de informação, com essa rapidez que as informações têm, né? E essa é uma questão que remete o quanto, por nós vivermos hoje numa era da informação, numa sociedade da informação, o quanto nós somos responsáveis, né, pela informação que a gente veicula e pela informação que a gente recebe. E essa responsabilidade, ela também remete à importância, né, do que a gente discutiu com vocês até aqui, que é a questão do controle social. E toda informação que é veiculada, ela nos permite ter conhecimento, e conhecimento é poder. Então, a gente tem como exercer nossa obrigação, eu chamo de obrigação, de exercer esse controle, né, sobre as ações, principalmente do poder público. Nesta videoaula, você entendeu como as empresas de comunicação têm um papel fundamental para informar as pessoas e denunciar abusos. Mas a mídia também precisa de controle social, o que é bem diferente de qualquer tipo de censura. O curso Cidadania Participativa continua. Acompanhe nossas videoaulas e fascículos. Até a próxima!